10 expressões racistas que são utilizadas desde o Brasil escravista. Então nesse vídeo você vai conferir agora 10 dessas expressões que você pode com certeza já ter utilizado, muitas delas aí sem ter ciência de sua origem, mas você vai tomar conhecimento delas a partir de agora. No Brasil atualmente, o 20 de novembro marca o Dia da Consciência Negra. Essa data foi escolhida para coincidir com a data da morte de Zumbi dos Palmares, que teria acontecido em 1695, sendo Zumbi dos Palmares um dos maiores líderes negros da história do Brasil, que lutou para a libertação do povo contra o sistema escravagista. Então essa data ela é dedicada à reflexão, sobre a inserção do negro na sociedade brasileira e também, pessoal, sobre o racismo que essa população tem enfrentado atualmente. E não é só nos dados oficiais, que o racismo fica muito exemplificado, Ao longo da história, algumas expressões e palavras elas foram criadas em cima de situações vividas pelos negros, principalmente ali na época escravocrata, e que são essas expressões utilizadas até hoje. Então, para a gente pensar em uma sociedade mais igualitária, sem racismo e preconceito, nós também precisamos urgentemente desconstruir esses discursos, e parar de utilizar essas expressões que aparentemente não parecem ofensivas, pessoal, mas quando a gente vai dar uma pesquisada mais a fundo, você percebe que tem coisa bem pesada aí nessas expressões, como você vai ver nesse vídeo a partir de agora. E com isso, então, você vai conhecer a partir de agora 10 expressões racistas que são muito comuns e utilizadas nos dias atuais. Mulata. A palavra se refere à mula, um animal originado do cruzamento do burro com uma égua. Na época da escravidão, muitas escravizadas eram abusadas pelos seus patrões e acabavam engravidando, Os filhos eram chamados de mulatos por serem resultado da relação de um homem branco com uma mulher negra. Hoje, as pessoas utilizam esse termo justamente para se referir a pessoas pardas, Essa expressão ainda é muito utilizada e, com certeza, quando você conhece melhor o seu contexto histórico, você vai pensar a partir de agora 2 vezes, antes de você utilizar essa expressão extremamente racista. Denegrir. Sempre que alguém utiliza essa palavra, é para dizer que está sendo difamado ou injustiçado por uma outra pessoa. Agora, se você for analisar o dicionário, o que quer dizer, a definição denegrir é tornar negro, escurecer. Então esse termo denegrir, que atualmente ainda é muito utilizado na nossa sociedade, é um termo extremamente racista, uma vez que esse é mais um dos termos aí que originou-se do nosso processo escravagista, envolvendo os escravizados que, vale sempre lembrar, foram trazidos da África para o Brasil para trabalhar em condições subhumanas, como você muito bem já conhece. Lista negra. Essa expressão também é muito utilizada e de forma negativa, Uma pessoa estar em uma lista negra significa que ela está sendo perseguida ou que não poderá mais adentrar em certos ambientes. A palavra negra é colocada nessa afirmação de uma forma pejorativa e, mais uma vez, racista. Essa, então, é outra expressão que é muito utilizada atualmente ainda e que devemos aí ter ciência de que é um termo extremamente racista, Uma vez que a sua conotação tem uma relação direta com as pessoas escravizadas e também com as condições que essas pessoas tinham na nossa sociedade no Brasil escravista. Mercado negro. Mercado negro segue a mesma linha de lista negra, Essa palavra ela é utilizada de forma pejorativa para se referir a algo proibido, ilegal, perigoso e ruim. Outra conotação também a ser observada em relação ao mercado negro é que se trata de um local onde se pode vender de tudo. Inclusive na época do Brasil escravagista, pessoas eram vendidas na condição de escravizados. Não sou tuas negas. Essa é uma expressão também extremamente racista, porque na época do Brasil escravista eram recorrentes os estupros, assédio e agressões contra as mulheres negras. Já com as mulheres brancas, o tratamento não era o mesmo dado às mulheres negras. Então essa frase se remete a essas mulheres escravizadas que no imaginário popular tudo se podia fazer. Com isso, essa expressão não sou tuas negas refere-se ao fato de que pode ser dado um tratamento diferente entre mulheres brancas e mulheres negras. Infelizmente, a maioria das pessoas que usam esse termo não tem a menor ideia do quão racista ele é e do que exatamente está referindo dentro do nosso processo histórico. Da cor do pecado. Essa expressão, geralmente, pessoal, é utilizada como forma de elogio. Existe até música, falando sobre a história de um amor de um homem da cor do pecado. Porém, pessoal, essa expressão ela está longe de ser um elogio quando você vai analisar um pouco mais. Antigamente, ser negro era considerado pecado, Os poderosos da época, junto com integrantes da Igreja Católica, justificavam a escravidão
como um castigo divino. Então dizer que alguém é da cor do pecado é justamente associado a algo negativo. Então é importante ainda a gente observar essa relação dessa expressão com o processo histórico daquela época do Brasil escravagista. E quanto esse processo histórico, né, ainda está enraizado na nossa história. Então, e com isso, expressões como essa, né, acabam dificultando que haja nesse momento da nossa história igualdade entre brancos e negros dentro da nossa sociedade. Criado mudo. O nome do móvel, né, que geralmente é colocado na cabeceira da cama, vem também de um dos papéis que eram desempenhados aí pelos escravizados dentro das casas dos senhores brancos, o de segurar as coisas para os seus donos, entre aspas, né? Como o empregado ele não podia fazer barulho, né, para atrapalhar os moradores, ele era considerado mudo. Logo, essa expressão se refere a esses criados, entre aspas, escravizados. Doméstica. Domésticas eram as mulheres negras, né, que trabalhavam dentro das casas das famílias brancas e eram consideradas domésticas. Isso porque a expressão doméstica era porque os negros eles eram vistos, né, como animais e por isso precisavam ser domesticados através muitas vezes de tortura. Inveja branca. Então, na contramão de todas essas expressões e palavras anteriores, inveja branca significa uma inveja que não faz mal, que é do bem, ou seja, associando a cor branca, a coisa é boa, legal e não machuca. Então aqui é importante a gente ressaltar que essa concepção social inconsciente, né, que o homem opressor branco, mesmo na sua condição de opressor, ele acaba sendo associado a coisas boas, enquanto que as pessoas que vieram da África, né, contra a sua vontade, para terem sua força de trabalho explorada, historicamente ainda foram colocadas na nossa sociedade de forma pejorativa, seja pela sua religião, pelas suas crenças ou pelos seus costumes. E mais uma vez vale ressaltar que esse tipo de conduta social influencia diretamente, né, na vida das pessoas escravizadas que até hoje ainda buscam espaço na nossa sociedade, sem muitos sucessos, graças ao processo racista de falta de oportunidade, né, que são impostas às pessoas escravizadas no Brasil por mais de 300 anos. Amanhã é dia de branco. E para a gente encerrar aqui então, essa expressão que é uma das mais bizarras de todas, né? Dia de branco é utilizado para se referir a um dia de trabalho, responsabilidade e compromissos. Como se só gente branca, né, pessoal, trabalhasse duro. Isso porque, antigamente, o trabalho dos escravizados ele não era considerado trabalho. E essa ideia perpetua, inclusive, até hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas expressões que a gente utiliza, porque como você pode perceber, né, socialmente, muitas dessas expressões são utilizadas por todos nós, uma vez que a gente não tem consciência e concepção de qual é a origem dessa expressão. Então, pessoal, como vocês percebem, né, muitas dessas expressões que são muito utilizadas até hoje, muitas vezes são utilizadas por pessoas que não têm consciência de onde elas se originaram. Mas uma vez que você tome ciência da origem dessas expressões, com certeza você vai pensar melhor antes de sair utilizando ela. E esse processo de conscientização, acho que ele acontece aos poucos, por isso que é importante, né, que a gente fale a respeito disso, e é importante também que você compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, para que ele possa verificar e saber qual é exatamente a origem dessas palavras, e ele também possa tomar ciência de que não utilizá-las vai ajudar com que haja mais igualdade dentro do nosso processo histórico, porque o racismo ele é institucionalizado na nossa sociedade e cada questão a ser discutida vai ajudar no processo de igualdade social. Portanto, se você acredita em igualdade social, acredita que todas as pessoas são iguais perante a lei, então compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essa informação possa chegar a mais pessoas e para que todo mundo tome ciência e pense duas vezes antes de utilizar expressões como essa. Então se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu gostei, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.